Ok, então, muito boa noite, obrigada pela presença, gratidão também que estiveram ouvindo. E hoje nós temos, na nossa continuação do estudo do livro-texto, nós temos hoje o início de um novo capítulo, é o capítulo 14, Ensinando a Favor da Verdade. Nós vimos até aqui já bastante ensinamentos, como Jesus diz, ele precisa nos ensinar por contrastes, para nós, através de comparação, sabermos escolher novamente pela verdade. A verdade nunca deixou de ser verdadeira, mas nós nos tornamos confusos quando passamos a escolher ver algo real que não foi verdadeiro. E agora a mente confusa, ela precisa ser ensinada de modo a ela reconhecer a verdade por ser verdadeira e saber discernir daquilo que é falso. E esse capítulo inteiro, ensinando a favor da verdade, Jesus vai nos trazer, vamos chamar assim, as argumentações, ou o ponto de vista do Espírito Santo. Então, tudo que ele tem nos ensinado, que ele nos tem a dizer, para que nós, como mente que pode escolher, que é tomadora de decisões, para que nós, pela nossa razão, venhamos a escolher a cada pensamento ou a cada decisão a favor da verdade e deixando assim a inverdade, deixando assim as ilusões para trás ou deixando-elas de lado e elas desaparecem sozinhas no momento que são deixadas para trás, as ilusões, porque justamente por serem ilusões, elas não têm embasamento a não ser a fé ou a crença daquele que acredita nelas. Como nós estávamos conversando há pouco aqui, para aquele que acredita nas ilusões, as ilusões são verdadeiras, ou ele não acreditaria. A crença tem esse poder de fazer parecer real. E por parecer real para nós uma ilusão, o Espírito Santo, Jesus, ele precisa usar do contraste para nos ensinar uma outra verdade baseado numa argumentação lógica, baseado naquilo que a lógica nos ensina a favor da verdade. E todo esse capítulo 14 vai ser voltado para isso. Hoje nós vamos ver uma breve introdução e o primeiro parágrafo, que é as condições do aprendizado. E antes de nós vermos, então, o que Jesus tem nos colocado aqui, eu convido vocês a nós nos unirmos, isso que nós fazemos a cada estudo, de aquietarmos a nossa mente, aquietarmos nossos pensamentos barulhentos do dia a dia, e permitir que o Espírito Santo seja nosso guia, nos conduza em nosso entendimento. Estamos aqui de mente aberta para ouvirmos ao Espírito Santo. E assim, então, agora, prontos para ouvirmos ao Espírito Santo, para nós aprendermos, nós, enquanto mente, aprendermos a discernir do verdadeiro e do falso. Vamos dar início, então, a esse capítulo sobre o ensino a favor da verdade. E, na breve introdução, Jesus inicia nos dizendo que sim, tu és bem-aventurado. Entretanto, nesse mundo, não tens conhecimento disso.
Então, vejam já o quanto Jesus está falando aqui para nós, mas não para nós o ser que está identificado com uma figura dentro do mundo. Porque enquanto nós, aprisionados ao sonho, cientes apenas do personagem do sonho, nós não temos como saber que nós somos bem-aventurados, porque a bem-aventurança, ela vem de Deus, ela vem do amor de Deus. E ela é de tudo e de todos. Tudo está incluso nessa bem-aventurança. E nesse mundo, onde a consciência individual se localiza, não há os testemunhos, não há como saber por conta própria, uma mente individualizada, sozinha, que ela tem essa bem-aventurança de Deus, porque ela vê e acredita no mundo dual. Ela vê e, portanto, acredita no conflito, na ausência de paz, no sofrimento, no amor especial, nos benefícios e malefícios das coisas separadas, das coisas físicas. E uma vez que a consciência esteja voltada para isso, ela automaticamente não tem como saber que acima disso, ou além disso, está a sua realidade, e essa é bem-aventurada. Essa é e está em Deus, porque Deus nos criou estendendo-se a si mesmo. Deus não rompeu conosco quando nós nos separamos, e muito menos quando nós tivemos a ideia da separação. É apenas a crença da separação que sustenta essa ideia, mas em realidade nada aconteceu. Nós somos os bem-aventurados filhos de Deus. E Jesus continuando, então, no sonho nós não temos como saber nesse mundo, mas tens os meios para aprender e ver isso com bastante clareza. Então, por isso que o Espírito Santo está a nos ensinar, por isso que nós estamos aqui em disponibilidade para aprendermos, por isso o curso em milagres e outras formas que o Espírito Santo tem de nos ensinar, porque, de fato, só porque temos esquecido quem que nós somos, não significa que perdemos a capacidade de aprender a ver com clareza que nós somos bem-aventurados. O Espírito Santo sabe como nos ensinar isso. Como ele segue dizendo aqui, o Espírito Santo usa a lógica com a mesma facilidade e tão bem quanto o ego, exceto que as suas conclusões não são insanas. O ego, ele usa tudo para comprovar que o mundo é real. A dor parece ensinar que nós somos um corpo, sim. A morte parece verdadeira. Tudo no mundo, tudo na lógica do ego, parece ter um sentido e ela tem uma lógica absoluta, só que é insano. O fato de ter lógica não significa que ela faz sentido. Então, as coisas do ego, elas, embora a razão pareça não duvidar de que seja assim, se nós as olharmos com mentalidade aberta, sabendo que a nossa realidade é em Deus e que tudo que Deus criou é amoroso e estende amor, quando nós olhamos para o mundo que o ego projetou, dificilmente poderemos reconhecer o mundo de Deus nesse mundo. Então, o ego, embora ele pareça ter uma lógica, e por isso que a identificação com o ego seja tão forte, parece tão convincente, ele tem essa lógica sim, mas isso não lhe dá validade, porque ele continua sendo insano, e Deus não criou um mundo insano, e muito menos um filho insano. E nós, como filhos de Deus, e Deus é o único criador que há,
Deus não criou um filho insano. Então, nós não somos insanos, nós somos bem-aventurados. Seguindo aqui, então, no capítulo 14, aqui na introdução, nós estamos no 5. Então, o Espírito Santo usa a lógica com a mesma facilidade que o ego, exceto que as conclusões do Espírito Santo não são insanas, elas tomam a direção exatamente oposta, apontando com tanta clareza para o céu, quanto o ego aponta para a escuridão e para a morte. Então, tão certo que se nós confiarmos ou acreditarmos que a existência do ego é verdadeira, isso nos levará ao sofrimento e à morte, é tão certo também que se nós acreditarmos no Espírito Santo, colocarmos a nossa mente alinhada ao Espírito Santo, ele nos provará que o céu é verdadeiro, que o céu é a realidade, que isso que o ego tinha nos mostrado é que é insano. Nós temos acompanhado boa parte da lógica do ego e vimos quais são as suas conclusões. E agora, até no capítulo 13, nós vimos bastante sobre o sistema de pensamento do ego, o quanto, apesar de ele ter lógica, ele é insano. E como ele continua dizendo aqui, e tendo-os visto, reconhecemos que elas não podem ser vistas senão em ilusões, pois só em ilusões sua aparente clareza parece ser claramente visível. Só dentro do sonho é que o mundo do ego parece fazer sentido. Para uma mente desperta, esse sonho não tem sentido algum, não tem significado algum, porque ele é totalmente insano. É um conflito, uma guerra de si para consigo mesmo, porque tudo vem da mesma mente, da mesma fonte de projeção. Tanto aquele que fere, aquele que é ferido, em última instância, a mesma mente se fracionou e agora guerreia entre si, sem reconhecer que, na verdade, essa aparente guerra da mente do ego, aparentemente é uma guerra que o ego trava contra Deus. Deus desconhece uma guerra, mas o ego parece travar essa guerra porque o ego quer ser validado por Deus. Então, o ego, de toda maneira, faz isso, e o mundo aqui, ele é uma projeção do ego. Então, como que ele não vai seguir a mesma matriz do ego? Como que o mundo não vai ser insano também se nós levarmos ao mundo como sendo uma realidade? Vamos agora nos afastar delas, então, das ilusões do ego. Nesse capítulo 14, nós vamos nos afastar dessas ilusões e seguir a lógica simples pela qual o Espírito Santo ensina as simples conclusões que falam pela verdade e só pela verdade. Então, Jesus vai nos trazer, né, nesse capítulo, especialmente, a percepção que o Espírito Santo tem sobre esse mundo, as suas lógicas simples, como diz aqui, e trazer as suas conclusões para que nós, como tomadores de decisão, possamos escolher de maneira assertiva, de maneira lógica, porque estando na razão, na lógica absoluta, sem nenhum traço de culpa na mente, obviamente que nós escolheremos pela paz, pelo nosso ser, e não por uma ilusão que fere. O Espírito Santo sabe disso, e por isso que ele vai nos ensinar. E a primeira coisa que vamos aprender nesse capítulo são as condições do aprendizado do Espírito Santo. Como nós nos prepararmos, o que precisamos saber sobre como que funciona, como que se dá esse aprendizado. Se tu és bem-aventurado e não tens conhecimento disso, precisas aprender que não pode deixar de ser assim. Então, se nós, na nossa mente, enquanto nós
vermos esse mundo como sendo verdadeiro, ou sermos afetados por esse mundo, nós somos bem-aventurados, mas não sabemos disso. Enquanto formos vítimas, enquanto algo puder roubar a nossa paz, nós não sabemos que somos bem-aventurados. Então, isso é uma lógica absoluta, porque se soubéssemos, nada poderia nos afetar. Então, é fato que dentro do sonho, quando nós nos identificamos com um personagem físico e psicológico dentro do sonho, nós perdemos a consciência da bem-aventurança. O conhecimento não é ensinado, porque o conhecimento ele não pode ser ensinado, porque o conhecimento é o todo. Só existe conhecimento e ilusão. O que é real é conhecimento. O que não é real é ilusão. Então, o conhecimento, ele em si mesmo, ele já é a resposta de tudo. Não há algo a ser aprendido no conhecimento. Por isso que o conhecimento ele não é ensinado. Mas as suas condições têm que ser adquiridas, pois foram elas que foram postas fora. Então, por ocasião do primeiro pensamento de separação de Deus, nós não perdemos o conhecimento, mas nós deixamos de estar cientes dele, do conhecimento. Por quê? Porque nós jogamos fora as condições nas quais o conhecimento chega a nós. E essas condições têm a ver com a integridade do nosso ser. O reconhecimento da integridade do Cristo. Nós nos reconhecermos como Cristo, estarmos cientes da totalidade. Mas se estamos cientes da totalidade, como que poderíamos ter pensado separação? Então, foi para pensar na separação, para virmos a acreditar nesse mundo fora da mente de Deus, isso teve um preço de nós perdermos a consciência do conhecimento. E agora, para que o conhecimento, para que nós voltemos a estar cientes, nós não perdemos o conhecimento, porque nós também não perdemos o céu, e nem o Cristo, e nem a Deus. Mas nós perdemos a consciência dele. E para voltarmos a estar cientes, é preciso restaurar de novo essas condições, que a crença de separação de Deus é essa crença que jogou essas condições para fora da nossa mente. Então, desde o primeiro instante da separação de Deus, nós perdemos a consciência do conhecimento, e graças a Deus o Espírito Santo guarda por nós esse conhecimento. Podes aprender a abençoar e não podes dar o que não tens. Então, na extensão do amor, nós podemos chamar aqui no sonho isso como uma bênção, abençoar. Ao invés de nós nos vermos separados das coisas e vítima ou amedrontados, nós podemos viver na nossa mentalidade de bênção, onde só bênçãos fluam da nossa mente, e isso retornará a nós, mas para que nós possamos dar, nós temos que, primeiro, ter a bênção. E as bênçãos vêm sempre na mentalidade certa, vêm de Deus, através do Espírito Santo. Assim sendo, se ofereces bênção, ela tem que ter vindo primeiro para ti. Então, se nós estivermos na mentalidade do Espírito Santo, nós automaticamente estaremos cientes de que não houve separação do Filho de Deus, de que o que nós vemos lá fora ainda é parte do nosso ser, e que nós amamos com o mesmo amor de Deus a essas partes como amamos a nós mesmos. E isso traz as bênçãos, mas para que nós possamos abençoar, nós precisamos permitir que essa bênção venha a ser a nossa mentalidade.
E é preciso também que a tenhas aceito como tua, pois de que outra forma poderias dá-las aos outros? É uma lei de Deus e também aqui no mundo que nós só podemos dar o que temos. Então, primeiro precisamos estar na mentalidade da bem-aventurança da bênção para depois poder repassá-la e assim a mentalidade da bem-aventurança das bênçãos é que retornará a nós. É por isso que os milagres oferecem a ti o testemunho de que tu és abençoado. Jesus fala em vários lugares aqui no curso que na nossa condição atual, o que nós precisamos é de milagres para que nós, como tomadores de decisão, venhamos a ficar convictos de que a realidade de Deus e do Cristo é real e não do ego. Porque os milagres, que são o resultado da mentalidade certa, da mentalidade do Espírito Santo, eles vêm para testemunhar a favor de que nós somos bem-aventurados, que nós somos abençoados e que nós podemos abençoar não por conta própria, mas através do nosso ser, a bênção que vem, que é um efeito do amor de Deus, que vem através de nós e que abençoa a tudo e a todos ao nosso redor. Então, os milagres, eles são o oposto daquilo que o ego fez para nos ferir, e eles, então, dão testemunhos da bênção, onde o ego nos traz o oposto do amor, onde o ego nos traz medo, onde o ego parece nos afetar. Se nós permitirmos a mudança da mente para a mentalidade do Espírito Santo, ele vem, através da bênção, trazer o testemunho de que nós somos abençoados e que o mundo todo nos abençoa de volta quando nós oferecemos a nossa mentalidade de bênção. Porque ou estamos na mentalidade de medo e do ego que fere e é ferido, ou estamos na mentalidade do Espírito Santo que abençoa e traz de volta as bênçãos. Se o que ofereces é o perdão completo, então, abençoar aqui no mundo equivale também a perdoar todas as coisas, porque na realidade o irmão não fez isso. É um sonho, no sonho realmente coisas acontecem, mas na realidade o irmão está sonhando, ele não está fazendo isso. É um personagem projetado pela nossa mente, que, como uma figura dentro de um sonho, está fazendo isso. Mas, na realidade, nada está acontecendo. E o perdão completo, ele se baseia nisso. E quando nós, então, oferecemos o perdão completo, tens que ter abandonado a culpa, aceitando a expiação para ti mesmo e aprendendo que é sem culpa. Então, para nós oferecermos o perdão completo, não adianta estar no medo, porque o medo impede de que nós possamos perdoar, porque o medo já julgou algo como perigoso. Se é perigoso, como que eu vou dizer que isso não vai me afetar? Eu já estou dizendo que tem perigo, que isso me afeta. Então, ainda não aceitei a expiação e ainda estou com a mente culpada. Mas, se nós realmente queremos aprender a praticar o perdão completo, e é isso que nós estamos aprendendo, e é a única coisa a se aprender nesse mundo, no momento que nós tivermos aprendido a perdoar completamente, nós teremos largado toda a culpa da mente que se iniciou na crença de separação de Deus e que posteriormente se projetou para dentro do mundo e para dentro do sonho e para todas as coisas que acontecem dentro do sonho como reflexo desse primeiro e único pensamento de culpa, a crença de separação de Deus. Corrigir isso é expiação. Corrigir isso é aceitar a verdade do Espírito Santo de que a nossa mente, ela continua tendo a fonte de vida em Deus.
Se ela está recebendo a vida de Deus, então ela não separou de Deus. Se ela não separou de Deus, ela ainda é tal como Deus a criou. É a nossa crença, então, que precisa de correção. E aceitando isso como lógica, a nossa mente fica, então, sem culpa, e é isso que nós temos que aprender. Como poderias aprender o que foi feito por ti sem o teu conhecimento, a não ser que faças o que terias que fazer caso tivesse sido feito por ti? Mais uma lógica absoluta. Aqui Jesus está sendo muito lógico e Espírito Santo também. Se nós precisamos aprender a expiação, precisamos aprender o perdão completo. Mas o perdão completo e a expiação não foram feitos por nós. É a dádiva do Espírito Santo perdoar e é a dádiva do Espírito Santo, então, trazer esse perdão completo. Então, se não é feito por nós, como que nós vamos receber isso do Espírito Santo, a menos que nós o aceitemos como se fosse nós que o fizemos. Ou seja, se nós quisermos aprender que somos abençoados e que fomos perdoados, nós temos que aprender do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse nós. Porque nós aprendemos o mundo separado e o mundo da dor e da dualidade do ego como se o ego fosse nós. Quando nós sofremos, não é o ego que está sofrendo, é nós, porque estamos identificados no ego. Então, nós acreditamos no ego. Agora temos que aprender a ser a mesma coisa com o Espírito Santo. Porque quando nós pensamos com o Espírito Santo, é como se nós tivéssemos feito o que o Espírito Santo fez. Então, assim como a crença da separação fez com que nós nos identifiquemos, ou permitiu que não, trouxe as condições para que nós nos identifiquemos como um ego, como se isso fôssemos nós agora podemos aprender aquilo que nós não temos conhecimento, porque perdemos isso, porque escolhemos outra coisa, aceitando como se nós tivéssemos feito essa correção, ou seja, aceitando o Espírito Santo como sendo nós. É esse o caminho. E para que isso se torne muito lógico, é que nós vamos aprender sobre todas as razões do Espírito Santo para a correção. É necessário provar indiretamente a verdade em um mundo feito de negações e sem direção. O que é o mundo dual, o mundo perceptivo, o mundo que a nossa consciência enxerga, nega? Nega a realidade de Deus, nega a realidade do céu, ou pelo menos nega que nós ainda fizemos parte dela, nega a nossa consciência do Cristo. E o que o mundo, então, é? Apenas a negação de Deus e sem direção. O mundo é insano. Sendo insano, ele não tem nem para onde ir, não tem propósito, ele é totalmente sem direção. Então, como que vamos corrigir isso? Então, a verdade, é preciso, então, provar a verdade de forma indireta. O Espírito Santo, por contraste, vai nos ensinar a verdade para que nós possamos negar essa negação, e não o que o mundo nega. O mundo nega que a realidade nossa ainda está em Deus, porque ela diz, não, a tua realidade está no corpo físico e psicológico. Então, nós vamos aprender agora, de uma maneira indireta, que antes desse sonho nós ainda somos mente. E essa mente que escolheu servir ao corpo, ela pode igualmente escolher servir ao espírito. E o espírito é a realidade do Cristo e de Deus. Perceberás essa necessidade se reconheceres que negar é a decisão de não conhecer. Então, como que nós podemos pensar separação na consciência da unicidade do céu? Porque nós escolhemos ver uma condição diferente da condição de paz do céu. Então, agora, nós precisamos saber que
nós precisamos reconhecer de novo a verdade, porque a negação da verdade foi simplesmente uma decisão de não conhecer mais o céu. Foi assim que surgiu a crença da separação, e foi assim que foi possível, para a nossa experiência, tornar verdadeiro um mundo separado, um mundo dual, um mundo que os sentidos físicos nos mostram. Por quê? Porque na mente, e a mente, ela está fora do tempo e do espaço, a mente que Deus criou, que é a nossa realidade, ela por um instante tomou uma decisão, a decisão de não conhecer o céu e conhecer como que seria algo sem a criação de Deus. E é isso que agora nós precisamos saber, que a negação do céu foi essa decisão. A lógica do mundo tem, portanto, que conduzir ao nada, pois a sua meta é o nada. Nada no mundo vai nos realizar. Podemos até seguir a máxima do ego, que é procure, procure, mas não encontre, mas no final de tudo, o mundo, o ego, ainda ceifa tudo aquilo que ele oferece. Então, ele não tem, e se ele toma de volta, na verdade, ele nunca teve meta, e ele simplesmente continua sendo nada. Se tu te decides a não ter, não dar e não ser nada, exceto um sonho, tens que dirigir os teus pensamentos para o esquecimento. E é o que acontece com todos os seres, os cristos adormecidos, que acreditam que a sua realidade é essa consciência física e psicológica dentro do corpo. É uma decisão de não ter, não dar e não ser nada exceto um sonho. Porque só o sonho é possível fora da mente de Deus, fora do céu. Se a nossa consciência não está no céu, é porque decidimos deixar de estar cientes do céu. E agora, e o que acontece com o pensamento que deixou de estar ciente do céu? Ele teve que ir para um esquecimento. Esqueceu-se de si mesmo. Por isso que a única necessidade de todos que estão adormecidos é voltarem a saber quem eles são. Em realidade, não intelectualmente, mas na experiência, o Cristo que nós somos. Porque o esquecimento nos tirou dessa experiência. E se tens, das e és tudo que, e tudo isso foi negado, o teu sistema de pensamento está fechado e totalmente separado da verdade. Então, nós continuamos sendo que Deus, como Deus nos criou, continuamos sendo Cristo. Então, nós temos tudo, nós damos tudo, nós somos tudo. Mas se isso foi negado e precisou ser negado, ou não pensaríamos na separação de Deus, ou não estaríamos sonhando aqui com o personagem. O que aconteceu com o nosso sistema de pensamento que era no céu, o conhecimento de Deus? Esse sistema de pensamento ficou fechado e totalmente separado da verdade. É isso que precisa ser restaurado. Esse é um mundo insano, e não subestimes a extensão da sua insanidade. Então, não subestimem o poder do mundo de lhe parecer real. Não subestimem que esse mundo, na sua lógica, parece ser muito verdadeiro e que parece que Deus está separado de nós de algo longínquo e inalcançável. Não há nenhuma área da tua percepção que ela não tenha tocado, e o teu sonho é sagrado para ti. Nós escolhemos sonhar ao invés de estar no céu. Então, foi um sonho sagrado. Mas a insanidade, o poder de pensar equivocado do mundo, ele tocou toda a nossa percepção. Por isso que o ego é tão lógico, por isso que o mundo é tão convincente, e por isso que parece tão real as necessidades, os temores, e os medos, e as alegrias, e tudo que abrange a identidade separada que o mundo oferece. Porque toda a percepção foi
tocada, foi contaminada por esse poder do mundo insano. É por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti, onde tu colocaste o sono. Então, se não fosse pelo Espírito Santo, nós ficaríamos eternamente atrelados ao sonho. Então, Deus não permitiu que o seu filho permanecesse eternamente em sonho, por isso que ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, na parte da nossa mente, onde nós nos identificamos com o sonho. Por isso que o Espírito Santo pode ser alcançado aqui na ilusão, porque ele está aqui, porque Deus o colocou, o Espírito Santo continua em Deus, mas também está ciente de nós dentro do sonho. O ato de ver é sempre dirigido para fora. O ego usa o ato de ver, o ato de estar na dualidade, de perceber, não de conhecer. E tudo que vem do ego, então, é dirigido para fora. Se os teus pensamentos viessem inteiramente de ti, o sistema de pensamento que fizeste seria para sempre escuro. Então, se nós, de fato, tivéssemos, se a nossa única realidade seria o pensamento de separação de Deus, se não houvesse mais nada na nossa mente, nós estaríamos para sempre condenados, não por Deus, mas pela nossa própria condição, a permanecer no escuro. Os pensamentos que a mente do Filho de Deus projeta ou estende têm todo o poder que ele lhes confere. Os pensamentos que o Filho de Deus projeta são os pensamentos que tentamos jogar para fora, os pensamentos do ego. Os pensamentos que nós estendemos são aqueles que temos no Espírito Santo, porque esses são os pensamentos de correção. É esses pensamentos que se estendem ao todo, que em última análise vão nos ensinar da unicidade perfeita do Filho de Deus e que nós somos parte íntegra dessa extensão de Deus, desse Cristo do todo. E o poder, então, de projetar ou de estender, o poder é o mesmo. Se nós nos identificarmos na projeção, ela será verdadeira. Mas se nós aceitarmos a extensão dos pensamentos do Espírito Santo, esses é que serão verdadeiros para nós, porque o poder está na nossa capacidade de conferir realidade a um ou ao outro. Os pensamentos que ele compartilha com Deus, são aqueles que nós estendemos, estão além da sua crença, mas aqueles que ele fez são a sua crença. Os pensamentos que nós temos com o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos oferece, eles estão além da crença. Quando que iniciou a crença? No primeiro pensamento de separação de Deus, antes do fracionamento da mente em bilhões de consciências, antes de parecer existir um mundo dual, antes de um Big Bang, ainda na mente separada, quando ela acreditou que ela se separou de Deus, foi ali que iniciou a crença. Então, foi ali que nasceu um pensamento que não foi compartilhado com Deus. Como que Deus poderia compartilhar que houvesse um mundo sem o seu pensamento junto? Então, é ali que surgiu. Então, a projeção, ela faz a crença. Então, os pensamentos que não temos com Deus, os pensamentos do ego, esses fazem a crença. E são eles, e não a verdade, que ele tem escolhido defender e amar. Então, aqueles que se identificam no ego, na separação, na mentalidade dos pensamentos projetados, eles não estão na verdade. Não estão no pensamento do Espírito Santo, e eles escolhem defender e amar
esses pensamentos equivocados, sem perceber que estão defendendo e amando aquilo que eles ferem, aquilo que lhes impede de saberem que são bem-aventurados na mente de Deus. E esses pensamentos que são, então, projetados sem a presença de Deus, sem a compartilhar de Deus, eles não lhe serão tirados. O Espírito Santo não precisa tirar nada de ninguém, não há sacrifício. Mas ele pode desistir desses pensamentos. Então, esta é a expiação, essa é a salvação. O Espírito Santo jamais vai nos tirar um pensamento do ego, porque ele respeita a nossa vontade, porque ele reconhece que só há uma vontade. Se houvesse duas vontades, a vontade de Deus e uma vontade separada, a separação de Deus seria real. Mas como o Espírito Santo reconhece só a realidade, ele não toma os pensamentos separados do ego. Ele simplesmente nos traz a razão para que nós mesmos possamos desistir desses pensamentos separados, pois a fonte para desfazê-los está nele. Então, se nós quisermos desistir desses pensamentos, o Espírito Santo os desfaz por nós, mas sempre através da nossa vontade que assim seja. Ele necessita do nosso comum acordo de que não queremos mais esses pensamentos de separação. Não há nada no mundo que lhe ensine que a lógica do mundo é totalmente insana e não conduz a coisa alguma. O Espírito Santo simplesmente nos pede para olhar para o mundo, ao invés de julgá-lo, de condená-lo, ou termos medo dele, ele nos faz uma pergunta. Este mundo, se só o que Deus criou é real, pode esse mundo ser criação de Deus? Esse mundo pode ter vindo de um Pai amoroso? Esse mundo é real? E quando nós testemunhamos a ausência de amor nesse mundo, nós vemos que, então, este é um mundo insano. Porque não é o mundo de Deus, e se ele é insano, ele simplesmente não conduz a coisa alguma. Entretanto, naquele que fez essa lógica insana, há alguém que tem o conhecimento de que ela não leva a nada, pois ele conhece tudo. Então, em cada fracionamento de mente, ou seja, em cada um de nós, há aquele que sabe da verdade, que é o Espírito Santo, que é essa mentalidade que Deus colocou em cada fracionamento. Não há um único fracionamento de mente que não tenha o Espírito Santo, que sabe da verdade e que sabe que aquilo que nega a verdade não leva a nada, porque ele ainda tem o conhecimento de Deus. Ele está em Deus, ele conhece tudo. Ele conhece a verdade e ele só quer nos mostrar a verdade de modo a que nós venhamos a escolher a verdade. Porque por conta própria escolhemos a insanidade por uma curiosidade de saber como que seria o mundo sem Deus. Qualquer direção que te conduzisse aonde o Espírito Santo não te conduziria, não vai a parte alguma. Então, se algum pensamento nos disser que nós que nós estamos certos em termos sido ofendidos, magoados, ou que temos que nos proteger, ou que existe um inimigo, ou que nós vamos ser atacados, ou que devemos defender algo, ou seja, qualquer pensamento que o Espírito Santo não nos conduziria. Então, isso vai levar a parte alguma. Nenhum pensamento projetado do ego, nenhum pensamento de vingança, de medo, ou de separação, ou de amor especial, vai nos levar a lugar algum, porque não nos levará de volta à consciência do amor que nós somos. Qualquer coisa que negues que ele conheça como verdadeira, tu negaste a ti mesmo, e ele terá, portanto, que te ensinar a não negá-la.
Então, o céu nós não perdemos, mas nós negamos ele. E o Espírito Santo tem que nos ensinar a nós pararmos de negar aquilo que é a nossa realidade. A nossa realidade, ela ainda está em Deus, é o Cristo, é a integridade do Filho de Deus. E nós temos que parar de negá-la através da crença de que nós somos alguma outra coisa senão isso. O desfazer é indireto, assim como o fazer. O Espírito Santo desfaz por nós, porque dentro do sonho, se o sonho nem sequer é real, em última análise, não há nada a ser desfeito. Mas, se nada for desfeito, nós vamos continuar aprisionados no sonho. Então, o desfazer tem que ser desfeito de forma indireta. Nós temos que desfazer aquilo que nunca foi verdadeiro mesmo. Então, por isso que o perdão, ele só existe dentro do sonho. Na realidade do céu, na nossa realidade, não há nada a ser perdoado, porque nada aconteceu. Mas na nossa consciência, como se tivesse acontecido, e por isso que o perdão precisa ser aprendido e feito antes de voltarmos a estar cientes novamente da integridade do Cristo que nós somos. Tu foste criado apenas para criar, não para ver nem para fazer. Nós fomos criados para criar. Nós fomos criados para sermos parte íntegra do céu. Não para ver, não para perceber o mundo separado. Não para sofrer e aparentemente ter algumas alegrias dentro do mundo insano. Dentro do mundo que não vai levar a lugar algum, porque ele não tem um outro propósito, senão o de perpetuar-se. E por isso que essa condição tem que ser restaurada, a nossa consciência, que nós fomos feitos apenas para criar. Deus só cria estendendo-se. Nós criamos com Ele, estendendo a nossa consciência de amor no céu. É para isso que nós fomos criados. Não para ver, não para sermos uma figura dentro de um sonho. Essas não passam de expressões indiretas da vontade de viver, que foi bloqueada pelo desejo caprichoso e profano de morte e assassinato que o teu pai não compartilha contigo. Se o céu é vida, é criação, a criação é vida, o que poderia ser diferente que nós poderíamos fazer sem Deus? O oposto da vida, então, é a morte, é o assassinato. Mas como que Deus, que é só amor, compartilharia de um pensamento de morte e de assassinato? Deus não compartilha desse pensamento. Deus não sabe de mortes, de assassinatos, e Deus só sabe da vida. E da vida que é eterna, que é constante, não da vida que o ego chama que é a existência dentro de um corpo, que inicia no nascimento do corpo e termina no nascimento, na morte do corpo. Ou dentro da consciência psicológica de uma existência de um espírito dentro de um corpo que encarna em outros corpos quando deixa esse corpo. E Deus não pode compartilhar disso, porque Deus só compartilha de si mesmo dentro da consciência do céu e do Cristo. Então, o que são? É isso que estamos cientes fora do céu. São expressões, como diz aqui, indiretas da vontade de viver. Se o céu é criar, e criar é vida, é é vontade de viver eternamente a criação. Como não estamos cientes mais dessa vontade, mas é impossível perder o impulso por essa vida. Por isso que temos essa vontade de seguir, mesmo adormecidos, mesmo na dor e no ego, todos ainda lutam pela sua vida, seja da forma que for. Basta visitar um hospital, ver pacientes em fase terminal, o quanto ainda lutam pela vida,
quando na verdade eles não sabem que isso que parece estar no corpo não é vida, é apenas uma expressão dos impulsos para a criação, impulsos de voltar a estar ciente do céu e de criar, de estender-se, de ser um com o amor, um com a criação. É esses impulsos que são a origem da vontade de lutarmos tão freneticamente por algo que é insano, mas que ainda nos leva a termos tanta vontade de mantermos esse que pouco que parece que temos, que é uma existência de um corpo físico e psicológico. Então, essas não passam de expressões indiretas de viver que foram bloqueadas com o pensamento de separação, que é o pensamento profano de morte e assassinato. Tu estabeleceste para ti a tarefa de compartilhar o que não pode ser compartilhado. O que não pode ser compartilhado? O que não vem diretamente de Deus. O que não é amor. Amor, unicidade. Amor, luz de Deus, não amor do mundo. O amor do mundo realmente não pode ser compartilhado, porque o amor do mundo é especial. Ele é para certas pessoas e para outras não. Então, ele limita. Ele, para uns, ele oferece amor e para outros o ódio. Então, os pensamentos do mundo separado não podem ser compartilhados. E quando nós escolhemos esses pensamentos, ao invés dos que podem ser compartilhados, nós escolhemos pela separação de Deus. E nós esquecemos os pensamentos que podem ser compartilhados. Mas o Espírito Santo guardou todos eles por nós. Ele nos lembra deles. E enquanto pensares que é possível aprender a fazer isso, absolutamente não acreditarás em tudo que é possível aprender a fazer. Só um momento. Então, quando nós decidimos dar realidade aos pensamentos do ego, nós pegamos os pensamentos isolados nossos, que não podem ser compartilhados porque não são amorosos. E enquanto nós acreditarmos que é possível ter esses pensamentos e ser esses pensamentos, nós não vamos acreditar que é possível aprender a desfazê-los, aprender a voltar a estar cientes do Cristo. O Espírito Santo, por conseguinte, tem que começar o seu ensino mostrando-te o que nunca podes aprender. Por conta própria, nós nunca vamos aprender o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Por quê? Porque nós julgamos fora as condições que trazem esse conhecimento de volta. Então, o que o Espírito Santo precisa fazer? Ele precisa iniciar o seu ensino mostrando-nos que nós nunca podemos, aquilo que nós nunca vamos aprender sozinhos, que é o amor de Deus, a realidade de Cristo, que a nossa realidade ainda, que nós somos bem-aventurados, que a nossa realidade ainda é o amor de Deus. A sua mensagem, a mensagem do Espírito Santo, não é indireta, mas ele tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão deformado e tão complexo que não podes ver que ele nada significa. Para nós, o mundo da separação, o mundo do ego, ele tem significado e ele parece muito lógico, e parece muito verdadeiro. Então, o Espírito Santo precisa nos alcançar onde nós estamos e nos ensinar a sua mensagem direta de que nós ainda temos dentro de nós todos os pensamentos compartilhados com Deus
Ele precisa nos ensinar isso dentro de um sistema de pensamento tão deformado que nós não nos lembramos do Cristo nem do céu. Nós nos lembramos do mundo feito de separação e do ego. E é tão deformado que o mundo parece que tem lógica absoluta, parece verdadeiro. Tanto é que sofremos no mundo, tanto é que podemos ser feridos no mundo, porque nós não conseguimos ver que o mundo nada significa. O mundo, de fato, nada significa, mas quando nós nos identificamos com o sistema que é um nada, nós passamos a dar poder para esse nada, e aí passamos a sofrer e não mais ver que o mundo não significa nada. E é aí que o Espírito Santo precisa nos alcançar e nos ensinar. Ele meramente olha para o seu fundamento e o descarta. É assim que o Espírito Santo age sobre o mundo. Ele não olha para o que uma pessoa fez a outra. Ele não olha para o ato final do comportamento que realmente pode ser agressivo. Ele olha para a origem do sistema do mundo. Ele olha para o que originou esse pensamento que projetou esse mundo. E aí ele vê que essa origem não tem embasamento nenhum, porque é baseado numa crença de separação de Deus. Tudo que vem a partir dessa crença, o Espírito Santo simplesmente o descarta, porque ele sabe que não é real. É assim que ele corrige o mundo. E para nós que ainda acreditamos estar no mundo, ele, então, coloca os milagres em lugar daquilo que o ego nos fez para ferir, para substituir aquilo que o ego nos fez para nos ferir. Então, quando ele diz que ele olha para o fundamento e o descarta, para a crença da separação, que é de onde surgiu o mundo. Porque o mundo, ele veio da nossa própria mente, da parte da mente que pensou separação de Deus. E tudo que veio, que surgiu a partir, ou está abaixo disso, que é consequência, que é em decorrência desse pensamento de separação, continua sendo tão irreal quanto o pensamento de separação. Por isso que o Espírito Santo descarta. Mas tu que não podes fazer o que fizeste, que não podes desfazer o que fizeste, nem escapar à carga pesada da estupidez de tudo isso que ainda pesa sobre a tua mente, não és capaz de ver através dele. Nós sozinhos nunca vamos ver a luz através do mundo. Por quê? Porque para ver o mundo, nós tivemos que esquecer do céu ou não acreditaríamos no mundo. Então, nós realmente precisamos do Espírito Santo, da visão do Espírito Santo, porque nós, justamente por termos feito esse mundo, nós colocamos a nossa fé nele. Como que vamos descartar algo que nós acreditamos? Então, nós não podemos desfazer o que fizemos e nem escapar da carga pesada, e Jesus chama de estupidez, porque realmente é todo o universo do ego, é isso que ainda pesa sobre a nossa mente. E nós não podemos, então, escapar disso sozinhos. O mundo, ele te engana, porque tu escolheste enganar a ti mesmo. Nós escolhemos não ver o Cristo no céu e ver esse mundo separado. Então, a nossa mente aprendeu a enganar. E o mundo apenas faz a mesma coisa. O mundo nos engana, dizendo que ele é real, que ele está aí em substituição ao céu. Aqueles que escolhem ser enganados vão meramente atacar as abordagens diretas, mas porque elas parecem invadir o engano e golpeá-lo. Então, aqueles que escolhem se enganar, que escolhem dar realidade ao ego, vão atacar as abordagens diretas do Espírito Santo, que nos prova, que nos oferece os testemunhos dos milagres para provar que esse mundo não é real. Simplesmente
porque o mundo, essas abordagens do mundo, elas parecem nos invadir e nos golpear. Então, aqui nós vemos nas condições do aprendizado, o conhecimento não pode ser aprendido, mas as condições nas quais ele é restaurado, a nossa consciência, precisam ser restauradas. E essas condições não podem ser insanas, elas têm que ser a lógica absoluta da verdade. E só o Espírito Santo tem essa lógica absoluta, e o ego é o oposto disso. Então, nós precisamos aprender a discernir entre os pensamentos de extensão do Espírito Santo e os projetados do ego, para nós aprendermos a escolher de maneira a voltarmos à paz, voltarmos à alegria, voltarmos à consciência da nossa realidade. E para isso, nós precisamos ser um aprendiz feliz, que vai ser estudado na próxima quinta-feira, que é uma condição de todo aprendiz. O aprendizado tem que ser feliz, não pode ser no sacrifício, porque o Espírito Santo é o Espírito da alegria. Se nós não o vemos assim, e achamos que o Espírito Santo nos cobra ou tenta nos tirar algo que ainda tenha valor, é porque na nossa mente estamos equivocados quanto ao que tem valor. Colocamos mal a nossa avaliação e escolhemos aquilo que nos fere para ser o nosso Deus e deixamos de valorizar aquilo que é a nossa realidade. Mas quando aceitamos a verdade, em lugar disso, nós nos tornamos aprendizes felizes, que nós vamos ver no próximo estudo do texto. Nós estamos aqui na interação. A gente alguma dúvida sobre essa primeira parte, sobre as condições do aprendizado? Ou algum compartilhar? Alguém gostaria de trazer um comentário aqui para a interação? Valéria, por favor. Ingrid, só tira uma dúvida para mim. Quando a gente está na realidade absoluta de Deus, não existe o Espírito Santo? O Espírito Santo é a resposta de Deus, é o Espírito que está ciente do nosso sonho, está ciente de Deus. Então, é a trindade de Deus, o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Eles existem, mas na integridade, não há como ter o Pai sem o Espírito Santo, o Espírito Santo sem o Filho. Porque Deus justamente criou o Espírito Santo em resposta ao pensamento de separação. Então, lá na realidade... O Espírito Santo. E tanto é que tem um lugar no texto que ele fala que no céu o Espírito Santo não tem mais função especial, porque a função especial é justamente trazer de volta as mentalidades que sonham com a separação. Quando isso é feito, o Espírito Santo, ele permanece para abençoar as criações. Inclusive, isso é uma garantia, porque o ego, às vezes, coloca uma dúvida, assim, no sentido de, se uma vez eu pensei em separação, então, se a mentalidade voltar, e vai voltar, porque tudo já aconteceu, já voltou, a ter a consciência do céu, então, pode pensar separação de novo? Quando vê, e a resposta não, porque agora tem o Espírito Santo, que foi a resposta dada por Deus ao pensamento de separação. Então, não há mais como não pensar separação, como pensar separação, porque o Espírito Santo já é a criação de Deus. Agora, não como uma entidade separada. Isso é algo que uma mentalidade separada, como uma consciência individual, não tem
como compreender a magnitude do que é a unicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem um só, de não existirem separadamente, e, no entanto, o Pai ser o Criador e o Filho a criação. E o Espírito Santo, então, o elo de comunicação entre os dois, que surgiu com a mentalidade de sonho, mas que permanece como bênção, porque tudo que é de Deus é eterno. Então, o princípio do Espírito Santo, que é o amor, sempre esteve em Deus. Mas não havia um Espírito Santo com função especial dentro do sonho, porque não havia necessidade disso. Entendi. Obrigada. Obrigada, Valéria. Mais alguma dúvida? Ou um compartilhar? Não? Bom, pessoal, então vou encerrando aqui a gravação. E toda a gratidão, como sempre, a Deus pela sua resposta, pelo Espírito Santo, porque é graças a essa resposta de Deus, nós não estamos condenados por nós mesmos a vagarmos eternamente dentro de um sonho. Estamos totalmente aptos a despertar para a realidade a nossa única decisão de assim ser.